Olá, gente querida, graça e paz, tudo bem com vocês? Irmã preciosa, tudo bem com você? E você, meu irmão amado, tudo bem aí com esse coração? Entendendo claramente esse evangelho maravilhoso, o evangelho da graça de Deus? É um prazer muito grande poder chegar até você. Você não sabe o que eu sinto aqui no meu espírito quando eu digo isso. É um prazer poder chegar até você. Porque eu chego até você com muita expectativa no coração. Eu não estou aqui sem expectativa, só por estar. Não, dentro do meu espírito existe uma grande expectativa por você. Essa expectativa consiste em que você, que vai receber esta palavra da verdade, esse evangelho da nossa salvação, a expectativa é que isso brote dentro de você cada vez mais, que teu conhecimento se aprofunde cada vez mais, que nós juntos mergulhemos neste evangelho da graça de Deus, e a cada dia esse evangelho vai se revelando, renovando a nossa mente. O evangelho não é uma coisa limitada que chega num ponto, ele para e teve fim. Não. Cada verdade contida no evangelho é um mundo de informações. É um mundo, é um universo de revelação. Quem pode dizer que já enxergou tudo 100% do evangelho? Ninguém. Ninguém. A cada dia se abre uma coisa ali. Um texto que você leu já 200 vezes. De repente você lê de novo, aquilo abre um novo sentido. Acrescenta-se a revelação que você já tinha tido sobre ele. Isso é uma coisa extraordinária. E este evangelho é o alimento para o nosso espírito. É o evangelho que constrói em nós a verdadeira fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela pregação do quê? Da palavra de Cristo. Repare bem que fala palavra de Cristo, não fala palavra de Deus. Palavra de Cristo. Então, quanto mais ele vai se abrindo, esse evangelho é um mistério, ele vai se abrindo. Esse conhecimento vem, esta fé vem, esta profundidade vai se manifestando no nosso espírito. E nós vamos crescendo no conhecimento. E isso torna a nossa vida totalmente transformada. O conhecimento do Evangelho me dá uma conotação diferente da vida. Passa a sustentar a nossa vida. Nos torna capacitados para enfrentar toda e qualquer adversidade da vida. Porque o Evangelho, ele nos tira dos sentimentos, ele nos tira das emoções. Aquele que ainda não tem as emoções administradas pelo conhecimento do Evangelho, por aquilo que está no nosso espírito, ainda é inconstante num monte de coisas. Mas quando o Evangelho adquire maturidade em nós, ele passa através do conhecimento a administrar as nossas emoções. Emoções que nós tínhamos, que nos controlavam, nos deixavam para baixo, nos entristeciam, trazia até depressão, agora não nos domina mais. Porque o conhecimento do Evangelho que está no nosso espírito, ele administra, ele põe em ordem o nosso mundo emocional, ele ancora nossa alma na verdade. E nós não passamos mais a ser aquela pessoa inconstante que vai para lá, que vem para cá, que uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora se sente bem, outra hora se sente mal. Ele tira de nós todas essas variantes e nos torna pessoas convictas, maduras, firmes, enraizadas na verdade. Eu sei que o Evangelho faz isso.
Agora, isso não acontece instantaneamente. Isso não acontece em uma semana. Isso acontece no decorrer do tempo que eu vou recebendo o Evangelho, recebendo. No decorrer dos anos, isto se manifesta em mim e me leva a uma maturidade indestrutível. Aí eu não sou mais controlado pelas emoções, pela aparência das coisas. Aí nós passamos a ser controlados por aquilo que é eterno. Quero ler aqui um verso aqui, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 18, ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, estão sujeitas ao tempo. E as que não se veem, elas são eternas. Então o que o apóstolo está dizendo? Que nós não atentamos mais nas coisas que se veem, mas nós atentamos naquilo que eu não vejo. Nós não somos mais controlados, escravizados pelo mundo visível. O que administra a nossa vida é o mundo invisível. Você entende isso? Então aí ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são coisas sujeitas ao tempo. Mas aquelas que eu não vejo e creio, elas são eternas. O Evangelho nos leva a isso, meu irmão, minha irmã. Por isso que eu chego a você com muita expectativa, acreditando que a cada dia esta voz chegando até você vai renovando o teu entendimento e vai levando você a uma maturidade, de forma que você possa atentar para aquilo que é eterno, aquilo que não se vê, mas aquilo que é eterno. Então é para isso que estamos aqui, com paciência, né? Para que você receba essa palavra e chegue à maturidade espiritual, e aí nos tornamos um colaborador do teu crescimento espiritual. Mas estou aqui com a Bíblia aberta, né? Em Gálatas, chegamos no capítulo 5 de Gálatas. Vamos ler só o verso primeiro. Gálatas 5, 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha a expressão que o apóstolo Paulo usa. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Já libertou. Aí ele dá a orientação. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Quero ler de novo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Já libertou. O que eu tenho que fazer agora? Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então vamos àquela pergunta rotineira. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Não se canse de me ouvir fazer essa pergunta. O que aconteceu com os Gálatas que levou Paulo a escrever esta carta tão esclarecedora? Essa carta que traz tanta luz, tanto conhecimento, tanta sabedoria. E você já sabe que Paulo foi o fundador da igreja dos Gálatas. E Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo ensinou para essas igrejas? Eu sempre tenho que falar isso, tá bom, meus irmãos? Paulo nunca levou ninguém a fazer campanha. Paulo nunca levou ninguém a fazer voto e sacrifício. Paulo não dava rosa ungida para prosperar e libertar a vida de ninguém. Paulo não dava água do Rio Jordão consagrada
para se a pessoa bebesse, ela fosse curada de qualquer enfermidade. Paulo não dava objetos orados e ungidos, dizendo que aquilo era portadores de bênção e ia libertar as vidas das pessoas. Paulo nunca obrigou a ninguém a ser dizimista, dizendo que se não fosse dizimista, era ladrão e iria perder a salvação. Paulo não pregava essa mentira, essa falácia. Você entende? Paulo nunca explorou e enganou ninguém. O que Paulo pregou então, pastor? Você poderia perguntar. Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Ele pregou o Cristo crucificado, tudo aquilo que aconteceu na cruz. Então vamos ao mesmo texto, Gálatas 3:1. Você nunca mais vai esquecer estas coisas. Gálatas 3:1, Paulo fala: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos, presta atenção, foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O que Paulo está dizendo? Está dizendo que ele expôs o Cristo crucificado quando ele foi lá, fundou a igreja dos Gálatas e ensinou o evangelho da graça de Deus para os Gálatas. O que é expor o Cristo crucificado? É ensinar tudo que aconteceu na cruz. É ensinar que tudo que Cristo fez por nós na cruz. É ensinar que tudo que precisava ser feito para que fôssemos salvos, libertos da lei, abençoados, perdoados, justificados, Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, Paulo fala, primeira carta de Paulo aos Coríntios 1:18. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Paulo expôs isso aos Gálatas, ensinou que a lei foi cravada e acabou na cruz. Ensinou que a velha aliança teve um fim na cruz. Tudo ali na cruz acabou e depois da cruz começou tudo novo. Paulo expôs o ensino sobre o Cristo crucificado. Ensinou que através do que Cristo fez na cruz, a abundante graça e a verdade vieram sobre nós. Quero ler aqui para vocês. João capítulo 1. João Batista, isso que nós vamos ler é João Batista falando a respeito de Jesus Cristo. Ele diz: João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha a velha aliança aí, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula, até onde vigorou a lei? Até a morte de Cristo na cruz. Olha o restante do verso. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés. A velha aliança acabou na cruz. A graça e a verdade, presta atenção. A graça e a verdade. O que é a verdade? O evangelho da graça de Deus. Então a graça e a verdade não vieram por outro meio, elas vieram por meio de Jesus Cristo. Paulo ensinou isso aos Gálatas. Ensinou Efésios 2:8, que nós falamos aqui já há 2 meses. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O que Paulo nos ensina nesse texto? Se você for procurar esse ensino sobre Efésios 2:8, você não vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Jesus veio cumprir a lei. Ele fez coisas extraordinárias, falou sobre o reino dos céus, falou muita coisa, mas ele não pregou o evangelho da graça de Deus. Você não vai encontrar porque pela graça sois salvos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não vai encontrar. Porque isso só é revelado depois da cruz. Quando começa a nova aliança, é revelado para o apóstolo Paulo.
Porque se eu misturar o velho com o novo, eu fico em confusão, não entendo o que é pela graça que somos salvos mediante a fé. Então, Paulo deixou claro que para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Eu repito isso direto aqui. Não existe uma obra que religiosa, seja lá o que for que a pessoa faça, e Deus olhe para ela e fale assim, muito bem, porque você fez isso, eu vou te salvar. Não, não existe. Para o homem é impossível salvar-se por esforço próprio. A salvação é uma ação de Jesus Cristo, uma ação de Deus. Ele é o nosso Salvador e aquele que executa a salvação. Então não existe nada que nós possamos fazer que nos dê condições de salvação. Está bem claro isso? Está bem claro que é impossível você salvar-se a si mesmo por meio de obras. Está bem claro isso. Paulo ensinou isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, vocês não produzem isso. Essa fé que você teve um dia e creu em Jesus Cristo, ela foi dada por Deus para você. Foi Deus que injetou isso no teu espírito e ele despertou através desta fé. Não foi você que produziu. E aí Paulo fala, não de obras para que ninguém se glorie. Então não existe nada, nós não temos participação na salvação. Não foi eu que decidi, eu vou me decidir por Jesus Cristo. Não, se um dia você creu nele, foi a obra de Deus que te levou a crer. Não foi você que se decidiu, se decida por Cristo. Isso é uma frase falsa. Foi ele que injetou esta fé dentro de mim. E quando isso brotou dentro de mim, eu criei em Cristo e fui salvo. Não veio de vós, não existe nada que o homem possa fazer. Repito isso 1000 vezes. Que lhe dê condições de salvação. Aí você poderia perguntar, então entendi, pela graça eu sou salvo. E não é por obras, mas para mim manter a salvação, pastor, então eu tenho que fazer jejum, fazer campanha, fazer voto, sacrifício, pagar promessa, ser obediente a todas as regras e costumes dentro da minha igreja. Eu tenho que estar em todos os cultos. Não, ele nos salvou e ele que mantém a salvação. Deus sabe que nós estamos presos num corpo incorruptível, o corpo da morte. Esse corpo está programado para fazer coisa errada. E ele sabe que nós somos incapazes de manter a salvação. Por isso ele me salvou e me mantém salvo. E jamais ninguém os arrebatará das suas mãos. Olha que coisa gloriosa. É ele que te mantém salvo. E uma vez que ele te mantém salvo, você é salvo para sempre. Porque tudo que você devia foi cravado na cruz. Cristo pagou o preço da tua redenção. E que mais ele fez? E uma coisa que eu tenho que entender é que tudo da parte de Deus é dado gratuitamente para o homem, faz parte da graça. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, Romanos 8:32, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com o filho todas as coisas? Então ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Como ele vai cobrar por alguma coisa agora? Como ele vai cobrar por alguma coisa agora? Não! Junto com Jesus Cristo, ele nos deu gratuitamente todas as coisas. Por isso que Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, onde estão? Em Cristo. Então, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Em Cristo, não fora dele. Por isso que nós estamos em Cristo.
Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então todas essas bênçãos estão em Cristo. Então nós somos transportados e postos em Cristo, no reino do Filho do seu amor. Agora, Deus não descarrega todas essas bênçãos sobre mim instantaneamente. Deus é o administrador dessas bênçãos. Você pensa que você força a Deus a fazer alguma coisa só porque você quer? Você pensa que você vai determinar e Deus é obrigado a obedecer à tua determinação? Você pensa que você vai declarar e Deus é obrigado a obedecer à tua declaração? Eu declaro, eu determino, eu exijo. Tem quem diz que está exigindo de Deus. Eu te exijo essa bênção, meu Deus e meu Pai. Ninguém exige nada. As bênçãos, Deus é o administrador, e na medida que eu vou crescendo espiritualmente, Ele vai liberando essas bênçãos que Ele já me deu na minha vida. E elas vão aparecendo no decorrer dos anos. Você não precisa ficar desesperado. Meu Deus, você só deve confiar no Evangelho. E conforme eu vou caminhando na vida, Deus solta uma bênção aqui, outra ali, outra lá. E no decorrer dos anos você olha quanta coisa Deus fez por nós. Eu olho nesses mais de 40 anos atrás e olho e vejo quantas coisas Deus fez por mim. Ele cumpriu muitas bênçãos que já tinham sido dadas. Quando eu não entendia isso, ficava me dá, me dá, me dá, me dá, e não acontecia nada. Quando eu parei de me dá, me dá, me dá, passei a acreditar. Então essas bênçãos foram se manifestando no decorrer dos anos. Não vieram todas 100%. Agora o sistema prega um Deus de barganha, um Deus da troca. O Deus das igrejas da mídia são o Deus da barganha. Você tem que dar seu carro, sua casa, fazer voto, fazer sacrifício. Você tem que dar toda hora. Dá isso, dá aquilo, dá isso. Se não der, é o Deus da barganha. Se você não deu, Ele não vai te abençoar. Então é o Deus da barganha. Ele fica te olhando. Ah, não deu dinheiro, não pegou envelope, não pagou o preço, não fez o sacrifício, não fez o voto. Esse mês não deu o dízimo. Não vou dar nada para essa gente. O sistema prega um Deus da barganha, um Deus que primeiro você tem que dar tudo para Ele. Aí depois Ele vai analisar o que você dá e depois Ele te devolve o que você deu com um pouquinho de correção monetária e juros. Olha, pensa no que eu estou dizendo. E aí eles conseguem explorar as pessoas, porque eles cobram as pessoas que têm que dar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, dízimo, trízimo, não para. Esse é o Deus do sistema evangélico que está aí. O Deus da barganha. Mas o Deus do Evangelho da Graça de Deus nos deu tudo gratuitamente. Juntamente com Cristo. Você recebe isso? Foi isso que Paulo ensinou para os Gálatas. Depois entrou o pessoal da lei. O pessoal que guarda o Velho Testamento, que pratica o Velho Testamento, que não entende que o fim da lei é Cristo. Quem são eles hoje para nós? Os guardadores do sábado ainda. Esse pessoal que só prega o Velho Testamento, só campanha do Velho Testamento, voto do Velho Testamento, sacrifício do Velho Testamento, unção do Velho Testamento, objetos orados e consagrados, Velho Testamento. Essa gente se introduziu na igreja dos Gálatas e disseram para os Gálatas, olha, isso que Paulo falou aí sobre a graça de Deus, só o que Cristo fez da cruz não é o suficiente, não é bem assim. Você tem que voltar a guardar as obras da lei, se circuncidar, guardar sábado, olha as festas judaicas, olha as festas da primícia, isso aí é que você tem que fazer. E essa gente queria fazer sobressair sobre o Evangelho esse falso, essa falsa pregação da lei. E os Gálatas foram enfeitiçados por esse ensino, voltaram as costas para o Evangelho da graça de Deus, para o que Cristo fez na cruz, e começaram a tentar se justificar por obras da lei, alcançar aquilo que foi dado gratuitamente, pagando o preço de obras da lei.
E aí Paulo fala, não leve a mal que eu vou repetir pela 1000ª vez isso. Gálatas 1,6, admira-me que estáis passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem são esses perturbadores? São esses que trazem o Velho Testamento e escravizam as pessoas no Velho Testamento. Esses que trazem o jejum do Velho Testamento, os votos, os sacrifícios, o segundo boi, entende? O sacrifício de Abraão. Vocês estão entendendo? E trazem, escravizam a igreja nessas práticas do Velho Testamento. Esses são os dias de hoje para nós. E quem vive em lugar assim, vive perturbado. Você percebe que toda pessoa que está em igreja, que só prega só Velho Testamento, só prega demônio, e milagre, e multiplicação de pão, e oferta de viúva pobre, e Velho Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento, eles vivem debaixo de medo, eles vivem acuados debaixo de medo. É tanta cobrança, são pregações de ameaça. São pregações que põem um jugo terrível na cabeça das pessoas, destroem o estado mental delas. Elas se sentem sempre devedoras, sempre cobradas por Deus. Elas têm uma imagem de um Deus do castigo, que está apontando o dedo e cobrando e ameaçando. Se não fizer isso, não tem bens. Se não pagar o preço, não tem bens. Se não subir no monte, não tem bens. É o Deus da ameaça. Quem vive em lugar assim vive perturbado, ele vê demônio em tudo, ele vê superstição em tudo, ele vê guerra em tudo, ele vive em guerra, tudo é um conflito, tudo é um problema, tudo é uma ameaça, tudo é um desespero. Em tudo está a mão do inimigo, é batalha espiritual que não tem fim. Vive perturbado, então Paulo fala. Senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo diz, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, os pregue evangelho que vai além do que temos pregado. Então presta atenção, Paulo mostrou um parâmetro. Coisas que vão além do que ele pregou. Então as cartas de Paulo é o parâmetro para medir as pregações, se são recebidas ou não. Seja o quê? Seja anátema, ainda que viesse um anjo do céu e pregasse coisas que vão além do que Paulo pregou. Você entende quão sério é isso? O que Paulo orienta os Gálatas a fazer? Seja anátema, seja amaldiçoado. E aí Paulo vai escrevendo esta carta, dissertando e mostrando para os Gálatas eles entraram num caminho errado, um caminho de escravidão, um caminho de prisão. Ensinou que se eles acreditassem nas obras da lei e tentassem ser justificados por ela, a morte de Cristo na cruz não valeria nada, eles estariam sendo desligados de Cristo. E aí chegamos nesse capítulo 5, né? Trabalhamos já uns 2, 3 meses só nessa carta de Paulo aos Gálatas. Aí onde ele fala, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneça firme, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então, que liberdade é essa? Liberdade do que nós poderíamos perguntar para Paulo? O que é esse jugo de escravidão, Paulo? Que liberdade é essa que você está dizendo que Cristo já nos libertou e a gente tem que manter-nos firmes e não nos submetermos de novo ao jugo da escravidão? A liberdade da lei. Lembra que na live passada, nos versos anteriores, nós explicamos que Abraão teve 2 mulheres, uma escrava e outra livre. Lembra que explicamos que são 2 alianças. A escrava é o Monte Sinai na Arábia, onde foi dada a lei para Moisés. Ela gera filhos para a escravidão. E os filhos da escravidão não serão herdeiros das mesmas coisas com os filhos da livre. Lembra que eu falei que Abraão teve a mulher que era Sara, era
A outra aliança, a aliança do Evangelho da Graça de Deus, gera filhos para a liberdade. Que os filhos da escrava de modo algum serão herdeiros com os filhos da livre. Lembra disso? Qual a liberdade que Paulo está dizendo em Gálatas 5? A liberdade da lei, a liberdade da velha aliança, a liberdade do jugo de escravidão. O que tem na mente de Paulo quando ele fala jugo de escravidão? É a lei. As ordenanças da lei, as obras da lei, os rituais da lei, a exigência da lei. Esse é o jugo da escravidão. Então Cristo nos libertou de tudo isso. Vamos trabalhar um pouquinho, recapitular, para você entender por que Paulo fala jugo da escravidão. Você tem que entender que a lei era o jugo da escravidão. Então vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler isso, estamos lendo isso continuamente aqui nessas últimas lives. Então vamos ler de novo a partir do verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de onde? Vem de Deus. Então entenda isso. Paulo está deixando claro que o homem não é capaz de pensar alguma coisa como se partisse dele e entender o Evangelho da graça de Deus. Por mais inteligente que a mente do homem seja, ela não consegue entender o Evangelho da graça de Deus. Não parte do homem o entender o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus só é recebido por revelação através do Espírito de Deus. Então Paulo fala, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Nós não conseguimos produzir isso. Aí ele diz, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, aquilo que fez brotar dentro de nós. Aquilo que deu capacidade de entendimento, tem aberto o entendimento da palavra. Essa suficiência vem de Deus, não vem de nós, o homem não produz nada. Aí ele falou, qual nos habilitou, foi ele que nos habilitou, não foi nós que nos habilitamos. Não foi nós que nos fizemos apóstolos por conta própria, ou pastores por conta própria, seja lá qual for o ministério. Não, a suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros do quê? Da nova aliança. Nós somos ministros da nova aliança, do Novo Testamento, do Evangelho da graça de Deus. Nós não somos ministros do Velho Testamento, da lei, não somos ministros daquilo. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Essa letra é a letra da lei. Falamos isso na live passada. Agora olha o que Paulo fala. Que tipo de ministério a lei exercia? Que tipo de ministério a lei trazia? Olha lá. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo fala, olha lá, e se o ministério da morte gravado com letras em pedras? O que foi gravado com letras em pedras? Foi a lei. Quando Moisés desceu do monte, ele trouxe nas suas mãos as tábuas da lei. Então Paulo fala que esse ministério era o ministério da morte. Vocês estão entendendo porque ele diz lá em Gálatas, jugo de escravidão? Primeiro ele chama o ministério da lei e o ministério da morte. Você tem que entender isso. Que a lei vigorou até quando Cristo na cruz diz, está consumado e morreu. Ali acabou a lei. Ali acabou a velha aliança. Dali para frente se começa o Novo Testamento no sangue de Jesus. Está bem claro isso na tua mente? Você entende essas coisas com clareza ou não? Então esse ministério da morte, ele vigorou até a cruz.
que é o ministério da lei. Mesmo Jesus, no seu ministério terreno, fazendo milagres, expulsando o demônio, multiplicando o pão, curando as pessoas, andando sobre o mar, dominando o vento, dominando a fúria do mar. Jesus não pregava o evangelho da graça de Deus, ele está cumprindo a lei, ele veio para cumprir a lei. E ele vai ser o último sacrifício na lei. Ali na cruz, acabaram-se os sacrifícios. Está bem claro isso no teu entendimento? Então Paulo qualifica o ministério da lei como o ministério da morte. Aí ele faz uma pergunta no verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então ele está dizendo o quê? Que a nova aliança é o ministério do Espírito. É uma coisa de muito maior glória do que a velha aliança, do que a lei. De muito maior glória. Agora olha como ele qualifica e atribui outro nome à lei, olha lá. Aí ele diz, e se o ministério da morte, ou melhor, e se o ministério da condenação foi glória, em muito maior será glorioso o ministério do Espírito. Ele atribui outro nome à lei. Atribui o ministério da morte e atribui outro nome, o ministério da condenação. Então ele diz que o ministério da lei era o ministério da morte, era o ministério da condenação. Você está entendendo? Quando a lei diz não cobiçarás, não serás mentiroso, não tem um homem que consiga cumprir essas coisas. Olha aí você nunca mentiu na sua vida? Você nunca cobiçou na sua vida? Aponte um aqui na terra que nunca cobiçou, já nasce cheio de cobiça. Então a lei se tornou o ministério da morte e da condenação. Porque não tinha ninguém que pudesse cumprir a lei, obedecer a lei 100%. A nossa natureza é incapacitada de obedecer a lei. Então a lei veio como uma coisa boa, mas encontrou alguém com natureza contrária, incapacitado de obedecê-la. Então o que a lei fez? Morte, executou. Por isso que Paulo chama ministério da morte e ministério da condenação. Agora presta atenção. Eu vou pegar a igreja hoje e pôr ela debaixo lá do ministério da morte e da condenação que é a lei. Pegar a igreja hoje, dizer que é a igreja, e só vou ficar pregando o Velho Testamento, os costumes e as regras e obras da lei para ela. Vou pô-la debaixo do ministério da morte, do ministério da condenação. É isso que a maior parte dos pregadores aqui fazem. Só leva a igreja para o Velho Testamento, sim ou não? Põe a igreja debaixo do ministério da morte e da condenação o tempo todo. Pregar para você aqui como Elias foi sustentado pelo corvo. É bonito isso, mas hoje não cai mais o maná lá no deserto, não tem mais maná. Não tem mais coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia, tudo aquilo acabou. Será que você entende isso? Então Paulo está dizendo, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Que jugo da escravidão? É o jugo da lei. É o jugo da lei. Olha como isso era pesado. Pode ver quem está ainda debaixo de jugo de lei. Ele é controlado na roupa, ele é controlado até na comida. Ele vive debaixo de um controle religioso tão pesado e destrutivo para a vida dele. Você entende isso, meu irmão querido, minha irmã querida? Então o que é o jugo da escravidão? É pegar as pessoas e levá-las de volta para o judaísmo e prendê-las lá. Amarrar a mente delas naquelas coisas. Aprisioná-la naqueles costumes que já foram todos desfeitos na cruz.
E isso cria um véu na mente das pessoas. Quero ler aqui, continuando. Verso 14, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então todo aquele ensinamento do Velho Testamento cria um véu na mente das pessoas. E elas não conseguem passar por esse véu. Elas ficam presas lá naqueles costumes, todo aquele ensino do Velho Testamento. E não entram, não passam para depois da cruz, criam um véu, elas não conseguem enxergar. Você chega para uma pessoa dessa e fala assim, Romanos 8:1, agora, pois, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ela tem um véu. Ela ouve isso, está na Bíblia, mas ela tem um véu. Ela não consegue entender. Como não tem condenação? Ela não, você entende, o véu não permite que ela entenda. Se chega uma pessoa que tem véu, que está presa no Velho Testamento, fazendo batalha espiritual, tudo é guerra, fala assim, olha, ele já nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você já é um liberto de tudo que é trevas. Como assim? Ela está lá passando óleo na parede, sai, amarrando todo dia. Está amarrado, em nome de Jesus. Está cantando essa música. Ela está vendo o diabo em tudo, ela não acredita que foi liberta do império das trevas. O véu está lá, por quê? Porque ela está no Velho Testamento e toda hora tem um inimigo. Ela está lá dizendo, toda hora em volta do povo de Israel, o inimigo que vinha era um filisteu que vinha, era um jebuseu, era um ferezeu, era um monte de geus que vinham. Então toda hora é uma guerra, ela está com aquela mentalidade de guerra do Velho Testamento. Ela está entrando num tal de Templo de Salomão, com aquela mentalidade do Templo de Salomão do Velho Testamento. Ela tem um véu. Você fala para ela, Hebreus 2,14, que pela morte destruísse o que tinha o poder da morte. Ela tem um véu, ela não consegue, é apavorante dizer isso para ela, porque o véu não permite que ela veja. Então é isso, olha. Mas os sentidos dele se embotaram até o dia de hoje. Quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Pois até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o mesmo véu está posto no coração deles. Não, o que é ler Moisés? Moisés pregou até antes da cruz. Então, quando eu estou lendo aquelas coisas da velha aliança, aqueles rituais, quando eu estou praticando aquelas festas dos judeus, que eram festas dadas por ele, quando eu estou preso nos rituais da lei, entende? Eu estou lendo Moisés até os dias de hoje. Como é que você entende? Quando eu pego um Malaquias 3 que explora e engana as pessoas, eu estou lendo Moisés até os dias de hoje. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o mesmo véu está posto no coração deles. Até hoje, o mesmo véu está posto no coração deles. Você entende que toda a velha aliança acabou na cruz? Vamos aquele versículo, aquele arrozinho com feijão, aquele leitinho de todos os dias, né? A pessoa fala assim, entendi Romanos 10,4, fim da lei é Cristo. Mas quando você vai ver, ainda no mundo emocional dela, que viveu anos debaixo da velha aliança, ainda tem um monte de coisas camufladas nos seus sentimentos que é lei. Ela nem percebe isso, que aquilo vem para fora, e ela tem dificuldade de entender que a lei, que o fim da lei é Cristo de verdade. Então vamos lá. Vamos ler desde o verso 1, Romanos 10, 1-4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. O que Paulo está dizendo? Paulo era judeu e tinha uma vontade, ele amava o povo judeu, que era o povo dele. Então ele dizia que
A boa vontade do meu coração e a súplica a Deus a favor deles era para que sejam salvos. Era isso que Paulo queria, que todos eles fossem salvos. Pois lhe dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então o que Paulo está dizendo? Olha, eles ainda estão presos na lei, eles estão tendo zelos por Deus, eles estão fazendo as obras da lei, eles têm zelo, só que eles não entenderam que tudo aquilo acabou na cruz. Então eles pararam lá num passado distante. Eles ainda estão tentando guardar a lei, fazendo as obras da lei, não tem entendimento que Cristo veio, pôs um fim na lei e acabou com tudo aquilo. Eles são zelosos, mas não têm entendimento. Então tem muita gente no sistema, gente boa de coração. São chamados, eles vão acordar ainda. Eles estão zelosos, eles estão há 20 anos na igreja fazendo tudo certinho, sendo explorados, mas eles não têm nenhuma compreensão disso. Eles estão lá em todo culto, fazendo a obra, fazendo aquilo, sendo dominado por uma liderança que oprime eles. Eles estão lá achando que estão fazendo, são zelosos. Mas eles não têm o entendimento que tudo aquilo acabou na cruz. Eles não têm entendimento que a lei acabou na cruz, que a velha aliança acabou. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, estabelecendo a sua própria justiça, não se sujeitaram ao que vem de Deus. O que é estabelecer a sua própria justiça e desprezar a justiça que vem de Deus? É eu tentar me justificar por obras. Tudo que eu faço, tudo que é obra é a minha própria justiça, é aquilo que eu posso produzir. É o esforço da minha carne, é o esforço da minha inteligência, é o esforço da minha capacidade física se reproduzindo em obras para tentar ser justificado por Deus por aquilo que eu faço. Então, o indivíduo vai fazer um voto, vou encostar Deus na parede, é a justiça própria. Vou fazer o voto, Deus é obrigado a me responder. Justiça própria, o voto é uma obra que ele faz. Eu estou desprezando que Deus me responde só pela fé em Cristo, não preciso fazer voto, ter justiça própria para Deus responder. Estou aqui em nome de Jesus no altar, fazendo meu sacrifício no altar em nome de Jesus. Deus, ou o Senhor é ou o Senhor não é. Olha que besteira, justiça própria. Estou querendo obrigar Deus a fazer alguma coisa, fazendo um sacrifício de tolo, dando meu dinheiro para gente que vai usufruir dele. Não é Deus que vai usufruir, são eles. Justiça própria. Justiça própria é tudo aquilo que eu quero fazer para obter bênção de Deus, para agradar a Deus por conta própria, e não me submeto à justiça que veio da cruz, aquilo que Jesus já fez por mim. Então Paulo fala: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a minha própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Aí Paulo dá um checkmate, acabou. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, o fim de todas as obras para ser salvo, o fim dos sacrifícios, das campanhas, da velha aliança, do Velho Testamento, o fim de tudo isso é Cristo. Acabou. Quando é que vamos entender que a velha aliança acabou na cruz? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê no que foi feito na cruz. Você entende isso? Você entende isso? Então, quantas coisas que trazem peso e amargura a gente vivia fazendo no passado antes da cruz, dizendo que era obra de Deus. Né? Você entende quando eu falo Deus? Entende, né? Não era justiça própria, sendo induzido por liderança que me mantinha cego para satisfazer o interesse deles. O fim da lei é Cristo. E a lei era o ministério da morte. É o ministério da escravidão. É o ministério da condenação. Então, vamos voltar para Gálatas,
onde Paulo faz essa pergunta no capítulo 5. Olha o que ele diz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha, presta atenção como isso é tremendo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então ele já nos libertou para a liberdade, libertou. Agora o que Paulo orienta? Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Que jugo da escravidão é esse do qual nós somos libertos? O jugo da escravidão da lei, o ministério da morte, da condenação. Então, na mente de Paulo, o jugo da escravidão era viver debaixo da velha aliança, viver debaixo do Velho Testamento, viver escravizado, aquele monte de obras para ser agradável a Deus, ser salvo para Deus, por Deus, e ser justificado por obras diante de Deus. Então, o jugo da escravidão é viver enfiado debaixo do Velho Testamento. Esse é o jugo da escravidão. Então, Paulo fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneça firme nessa liberdade. E não se submeta de novo ao velho jugo da escravidão. Então, quer dizer, pastor, todos aqueles que estão debaixo da velha aliança, estão debaixo de jugo de escravidão, estão carregando fardos pesados. Estão esmagados diante do jugo da escravidão, esmagado diante da mente velha, que é a mente criada pelo evangelho do jugo da escravidão da lei. Você está entendendo quanto isso é sério, quanto isso é um divisor de águas? Para a liberdade foi que Cristo já nos libertou, já aconteceu. Já aconteceu, Cristo nos libertou da religião, do judaísmo, do falso evangelho que se prega por aí, da falsa religião. Cristo nos libertou de tudo isso. Não vos submetais de novo. O que aconteceu com os Gálatas? Paulo ensinou essa liberdade para eles. Paulo ensinou sobre a graça de Deus para eles. Ensinou sobre o Cristo crucificado, ensinou tudo sobre a graça de Deus para eles. Depois eles foram enfeitiçados pelos pregadores da velha aliança. Deus já os havia libertado de tudo, mas eles se submeteram de novo ao jugo da escravidão. O jugo da escravidão é o jugo da lei da velha aliança. Então Paulo fala, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Por isso eu digo, voltar para trás, voltar àquelas velhas práticas, voltar àquelas velhas campanhas, votos, sacrifícios, judaísmo, festas judaicas, rituais do Velho Testamento, jamais. Quem entendeu o evangelho da graça de Deus não tem como voltar. De vez em quando alguém fala assim, ai pastor, eu fui lá na igreja que eu congregava, depois que eu comecei a assistir esses vídeos que o senhor posta, esse evangelho da graça de Deus entrou em mim. Eu voltei na igreja que eu congregava, minha esposa é de lá, meu marido é de lá, ainda não entenderam. Mas quando eu sentei ali, comecei a ouvir aquelas coisas, aqui dentro de mim uma repugnância tão grande, porque lá é aquela mesma mentalidade do Velho Testamento. Olha, precisa fazer o jejum de Daniel. Olha, precisa fazer o jejum disso, jejum daqui, para Deus mudar o Brasil. Gente, o que está acontecendo com o Brasil é determinado por Deus. Deus que permitiu que tudo isso tenha um propósito. Entende? Então eu vou jejuar, não, é da vontade de Deus que tudo isso aconteça. Deus está no controle, você consegue entender isso? Esses são os acontecimentos do tempo do fim, está tudo registrado. Agora eu vou jejuar para Deus mudar aquilo que é a própria vontade dele, ele que determinou para que isso acontecesse. Olha a cegueira. Deus está no controle de tudo.
Por isso que eu falo, não fique se preocupando com o tempo do fim, não fique se preocupando, enchendo a cabeça, Jesus voltou, Jesus vai voltar, não fique se preocupando com o Apocalipse, você nem entendeu o Evangelho ainda. Isso aí está te roubando a compreensão do Evangelho. Se aprofunde no Evangelho, você vai entender que você já é salvo. E o salvo está salvo de tudo isso. O Evangelho é a nossa segurança, é o Evangelho da nossa salvação, já somos salvos. Será que você aceita? Permaneça firme. Permaneça firme, não submetais de novo ao jugo da escravidão. E assim nós vamos terminando por aqui. Foi uma alegria grande poder chegar até você, eu vos amo muito. E na medida do possível farei tudo para ajudar você a compreender e crer nesse Evangelho da graça de Deus. Me despeço de todos vocês declarando que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.